Muito bem, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nosso encontro semanal, onde nós trazemos vários assuntos, geralmente assuntos que vocês pedem, que vocês colocam em pauta. Nós estamos tratando de ansiedade, que é um assunto que a Fabiana pediu. Nós já falamos a semana passada, fizemos uma introdução da ansiedade, falando no aspecto da ansiedade ali no nosso isso, no nosso instinto, quando nós queremos alguma coisa, quando nós desejamos alguma coisa e às vezes não medimos muitos esforços para conseguir isso. Por que nós, para falar da ansiedade, demora tanto assim? Ou seja, não dá para falar num dia? Não, nós vamos falar de ansiedade infinitas vezes, muitas vezes, e ainda assim não falaremos tudo de ansiedade. A ansiedade, ela toma conta da humanidade hoje. Quando eu falo humanidade, eu estou me referindo a toda a Terra. E o Brasil, ele é bastante campeão. O Brasil é campeão em vendas de remédio para a ansiedade. Por que isso? Nós somos uma sociedade, um ambiente, nós temos um ambiente ansioso. Por que nós temos esse ambiente ansioso? O nosso país, ele tem várias características que traz essa ansiedade por si só. Ele tem instabilidade econômica, ele tem um índice de violência maior e também um índice de desemprego. Hoje nós temos muitas pessoas vivendo nas ruas e isso causa um estresse e causa uma ansiedade na população. Então, naturalmente, o Brasil já é um país ansioso, porque como que a gente sabe disso? Pela quantidade, as estatísticas de vendas de ansiolítico, ou seja, remédios para a ansiedade. Mas tem várias causas que levam as pessoas à ansiedade. Então, nós já falamos ali do id, que é a nossa parte instintiva da nossa psique, como que ele funciona, como que ele traz essa impulsividade, esse desejo de fugir de algumas coisas ou de reagir a algumas coisas. Muitas vezes, boa noite, Marta. Muitas vezes a pessoa, ela apenas reage às situações. O primeiro potencial da alma, da psique, do ser humano, é o pensamento. É isso que difere ele de animais, de outros animais, de animais irracionais. A sua capacidade de pensar, de ter um raciocínio contínuo, de dar uma continuidade ao seu pensamento. Nem todas as pessoas têm essa capacidade de dar um raciocínio contínuo. Então, tem pessoas que têm dificuldade por várias coisas, uma paralisia cerebral muito grave, uma microcefalia. Então, quando a pessoa tem um problema no cérebro que impede de manifestar o seu pensamento. Então, ela tem uma capacidade intelectual, mas ela tem uma causa, ela tem um motivo que impede de manifestar o pensamento. Os animais, eles têm o raciocínio alternado, então ele não é igual ao homem. E ele não consegue manifestar o seu pensamento, o seu desejo através da fala, através do verbo. O homem faz isso. Outra coisa que difere o homem dos animais são os quê? O que difere outra coisa? O fato de que o homem, ele consegue comparar a dor do outro e fazer uma medida. Então, uma pessoa chega, vou dar um exemplo bem básico, uma pessoa quebrou o braço ou a perna, quebrou algo numa parte de si, uma fratura exposta, por exemplo, isso causa muita dor,
E ele vai chorar, ele vai gritar, ele vai passar por um processo de cirurgia, coisa parecida. Então, quando ele vai contar para uma outra pessoa que nunca teve uma fratura exposta, aquela pessoa que nunca teve a fratura exposta não tem condições de entender a dor que ele sentiu no aspecto de sentir a dor. Então, ele não vai sentir a dor, mas ele vai compreender a dor comparando com outras coisas, fazendo outros parâmetros. A outra coisa que a gente diz é que, o quê? Um cachorro quer ser cachorro, gato quer ser gato, vaca quer ser vaca. Ou seja, o animal, ele não quer ser outra coisa. Ele não quer ser outra coisa daquilo que ele é. Ele não tem essa insatisfação, ele não tem esse desprazer da sua personalidade. Nós carregamos essa insatisfação, nós carregamos esse desprazer. Quantas vezes nós vamos falar assim: poxa vida, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria isso diferente do que eu fiz. O animal, se ele morder a sua perna, eu já fui mordida por cachorro, por exemplo, é isso que faz com que eu tenha medo de cachorros, eu sou temerosa com relação a cachorro, porque eu fui mordida. E ele te morde a perna e ele não vai sentar na porta e vai dizer assim: poxa vida, eu mordi a perna da Soninha, eu não deveria ter feito isto, eu poderia ter agido de outra maneira. Ele não vai fazer isso. Ele te mordeu e se ele tiver a oportunidade, ele vai morder novamente. E o ser humano, não, ele tem essa capacidade de parar, de raciocinar, de pensar. Às vezes, ele não faz isso. Então, o primeiro potencial do homem é isso, pensar. O segundo potencial é sentir. Poxa vida, eu não vou agredir a pessoa, eu não vou falar tal coisa para a pessoa, porque ao falar isso, se eu falar isso, a pessoa vai ficar magoada, vai ficar triste. Às vezes ele fala, outras vezes ele não fala. Vocês já encontraram, eu tenho certeza que todos vocês já encontraram pessoas que dizem assim: olha, eu não sou grossa não, tá? Eu sou verdadeira. Comigo é assim, verdade na lata. E aí a pessoa está sendo grosseira, agressiva, está sendo violenta às vezes, e ela está dizendo que ela está só dizendo a verdade. Esse tipo de coisa é um mecanismo de defesa. Eu quero falar, eu estou com vontade de falar, mas se eu falar que eu estou só com vontade de falar, a outra pessoa pode não me compreender. E quando a outra pessoa não me compreende, eu preciso dar uma justificativa. Então, essa justificativa, olha, é assim: eu estou sendo verdadeira, eu estou falando a verdade, comigo é assim, verdade nua e crua, doa quem doer. É verdade que nós necessitamos da verdade. Olha que coisa, foi interessante essa frase. É verdade que a gente necessita da verdade, mas como que você vai falar dessa verdade? Como que você vai sentir para falar essa verdade? Então, esse é o segundo, o potencial ali. Pensar, sentir. Quando eu penso só em coisas ruins, eu vou sentir coisas ruins. Pensar coisas ruins, sentir coisas ruins, fará com que eu tenha uma ação ou uma reação negativa. Então, este é o potencial do ser: pensar, sentir, agir ou reagir. Quando eu só penso coisas ruins, eu só tenho uma atitude ruim, eu vou sentir uma coisa ruim, eu vou ter essa ansiedade e ela sai dessa ansiedade expectatória que eu já expliquei para uma ansiedade com raiz de medo. A expectatória, a raiz é a alegria, a emoção primária. Lembra que eu já comentei com vocês as nossas emoções primárias? Tristeza, alegria, medo.
a raiva, o nojo ou o desprezo. Às vezes você vai ouvir como nojo, às vezes você vai ouvir como desprezo. A expectatória, ela tem essa raiz da alegria. Vou fazer uma viagem, vou ser feliz, vou me divertir, vou dançar, vou viajar, vou conhecer. A expectativa, vou para um restaurante diferente, um filme que eu queria ver. Essa raiz de alegria vai te dar uma ansiedade. Essa ansiedade, se ela não extrapolar limites, ela é boa. Mas às vezes a, é, uma ansiedade expectatória, ela ultrapassa esses limites e ela fica ruim. Por que ela fica ruim? Porque você aumenta demais a sua expectativa. E se acontecer algo que está fora do seu planejamento, essa frustração vai te doer muito, vai te levar para uma depressão. Então a gente pode pensar assim: eu penso, eu estou numa linha do tempo, eu penso, essa libido, esse impulso, lembra? Estou falando do id, esse impulso levou-me a um desejo. O desejo é a libido, eu estou aqui nesse desejo. Esse desejo ultrapassar, ele vai entrar na ansiedade, então ele já está saindo dessa expectativa, ele está despendendo uma energia e essa energia vai gastar, você gastou essa energia, você vai despencar para uma depressão. Por isso que nós temos essa características de muitos remédios para ansiedade, muito remédio para depressão, porque vira uma corda bamba, um efeito sanfona. Geralmente a gente fala do efeito sanfona quando a pessoa engorda e emagrece sem um controle, sem um equilíbrio. Com as emoções poderia fazer isso também. Estou na ansiedade, estou na depressão, estou na ansiedade, estou na depressão. Tudo isso é a nossa parte instintiva funcionando, o id, o isso. Eu sempre já disse para vocês, id em alemão para o português, isso, aquilo, um objeto. Para a psicanálise sempre nós vamos nos referir ao objeto, o objeto do nosso amor. Então eu amo uma pessoa, essa pessoa é o objeto do meu amor no sentido diferente do que nós damos para a palavra objeto. Semana passada, isso foi na primeira semana passada nós falamos do superego. O superego é o supereu, é o nosso senso crítico, o nosso senso de moral, o nosso senso de responsabilidade, responsabilidade para conosco, responsabilidade para com os nossos amigos e familiares, responsabilidade pela sociedade, responsabilidade pelo país em que nós vivemos, o ambiente, a nossa cultura e etc. O supereu, ele tende a ser muito cobrativo se a pessoa tem crenças muito rígidas, lembrando que nós temos um núcleo da nossa personalidade que está ali dentro da nossa psique, e em torno de nós temos uma quantidade muito grande de crenças. Nós temos crenças expansivas que não tem o céu, é o limite. As crenças expansivas são ótimas, elas estão relacionadas a estudo, trabalho, aperfeiçoamento, aprendizagem, amizade, conhecimento, experiência. As crenças limitantes são aquelas coisas que nós acreditamos e que ela não faz mais sentido, mas nós ainda estamos agarrados a ela e nós não temos dificuldade de mudar. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, uma pessoa que mais idosa, que lá no tempo da juventude dele, ele usava chapéu. Hoje a nossa cultura não usa chapéu mais, mas ele continua usando chapéu porque ele tem esse conceito, essa crença de usar o chapéu, que está fora de moda, outra coisa, não vai prejudicar nem a sociedade e nem ele. Então, legal essa crença. Agora, quando você tem uma crença que prejudica você, prejudica o seu crescimento, prejudica o seu crescimento, prejudica o seu desenvolvimento, seja pessoal, seja social, seja profissional, espiritual, precisa jogar essa crença fora.
E aí eu dei o exemplo do leite com manga. Então, tem pessoas que não tomam de maneira... Se ele comeu manga, ele não toma leite. Se ele tomou leite, ele não come manga, porque ele tem essa crença que leite e manga faz mal. E você diz, não, não faz mal, é uma cultura, faz parte da cultura, mas a vitamina você pode. Não, 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 não. Aí se você faz um bolo de manga, o bolo vai ovos, vai leite, vai farinha, coisa parecida, e ele come o bolo de manga, que aliás fica muito gostoso, e aí ele come e não faz mal. Por quê? Porque cozinhou tudo? Não sei. Então são crenças que a pessoa vai tendo e vai carregando através de si. E quem faz esse papel aí é o superego. E aí, então, o superego ele pode ser muito cobrativo. Por exemplo, uma pessoa pode ter um desejo de ir numa festa e ela pode ter o desejo, por exemplo, de cantar. Tem muito dessas festas, né, onde tem um karaokê, acho que é assim, karaokê, sei lá como é que fala essa palavra. Ela vai cantar ali e aí ela tem um desejo, ela tem uma vontade, mas o superego diz, o que as pessoas vão pensar se você fizer isso? E se você desafinar? E se a sua voz for ruim? E aí ela faz essas cobranças, essas autocobranças, e não faz um desejo tão simples. Olha lá, a Marta está escrevendo, karaokê. Então, muito obrigada, Marta. E aí ela faz isso, ela não realiza esse desejo. E isso é uma coisa assim, que por causa dessa rigidez do superego. E o superego vai ser rígido e cobrar muitas outras coisas. Nós comentamos essa semana passada, quando a gente come uma coisa que não gosta para agradar o outro, porque ele foi educado, por exemplo, as pessoas que já estão com uma experiência maior na vida, ela ou ele foi educado para obedecer o marido, ser submisso ao marido. Então o marido não gosta de determinada coisa e e aí ela não faz determinada coisa porque tem que agradar. Parece, gente, muito. Nossa, Sônia, você está dando um exemplo muito disparado. Não existe, isso não é verdade. Isso existe no nosso país, existe e existe muito. Até porque o Brasil hoje já é um país que está caminhando para ser um país de idosos, um país envelhecido. E essas pessoas que têm uma experiência maior têm uma tradição diferente, ela vai se cobrar, ela vai se cobrar. Eu lembro de um fato lá na minha infância, quase, que a minha avó comentou, por exemplo, que nunca na vida dela ela trocou de roupa na frente do marido, porque foi educada para não fazer isso. Então a gente tem, sim, na nossa família, na nossa cultura, na nossa tradição, essas crenças. E mesmo que o tempo muda, essas crenças continuam atuais, continuam fazendo parte da nossa vida. Hoje nós vamos falar um pouco do ego. O ego é o eu, a nossa parte consciente. O isso e o supereu ou o superego é a nossa parte inconsciente. Então nós não podemos controlar as atitudes, as ações, as energias que vêm deles, mas nós podemos controlar a resposta que nós vamos dar para eles. Então, muitas vezes acontece alguma coisa que nós não damos conta. Quem que não dá conta é o eu, o ego não dá conta daquilo, então ele não consegue conter, ele não consegue reter no seu continente. O que é reter no seu continente? Cada um de nós somos um continente, um conteúdo. E carregamos um conteúdo. E aí o ego não consegue reter isso. Quando ele não consegue reter isso, ele não consegue lidar com isso, ele não consegue conter aquilo, ele vai empurrar para longe deles. E eu sempre uso a bolinha aqui de exemplo, que é como se a bolinha fosse o conteúdo que ele não está dando conta, ele vai empurrar para longe dele. Quando ele faz isso,
a gente chama isso de recalque. Então, recalque não é um beijinho no ombro que ficou aí, virou uma moda aí um tempo atrás. Recalque era um beijinho no ombro. Ai, sua recalcada, dava um beijinho no ombro. Então, o recalque na psicologia é quando nós empurramos aquilo que nós não damos conta de lidar. E nós vamos chamar isso de mecanismo de defesa. Então, eu não consigo lidar com determinada situação, eu vou arrumar uma defesa. Quando eu arrumo uma defesa, nós estamos recalcando. Por exemplo, uma pessoa tem uma crença que não pode determinadas coisas, mas ela tem o desejo daquilo. Vou dar um exemplo bem típico. A pessoa usa uma roupa bem conservadora, golinha alta. Eu conheço algumas pessoas aqui que conhece bem isso, seja pela tradição da família, seja por tradição da igreja, seja do seu conteúdo espiritual religioso, e ela usa uma roupa muito fechada, muito alta, manga comprida, muito longa, coisa parecida, e ela tem um desejo, ela tem uma vontade de fazer o quê? Ela tem esse desejo e essa vontade de usar uma roupa mais aberta, de colocar uma calça, de usar uma alcinha, mas o super eu dela vai dizer assim, vai fazer esse mecanismo de defesa, vai impedir, ele não dá conta, então ela fala alguma coisa parecida com isso, assim, sabe? Eu conheço uma pessoa que ela é muito vulgar. Você precisa ver como ela usa umas roupas super escandalosas. Aquilo não é coisa de gente decente, de uma mulher de família, uma mulher de uma educação padronada. Então ela faz isso, ela tá falando dela, do seu desejo, mas ela não pode realizar aquilo. Então ela usa um mecanismo de defesa, ela vai falar como de outra pessoa, ela vai criticar outra pessoa para justificar por que ela se veste daquela maneira tão recatada, entendeu? E isso não dá para controlar isso. Isso vem lá e você vai controlar a resposta. Geralmente a pessoa não sabe lidar com isso. Quem faz esse jogo aí é o ego, a parte consciente. Então ela não consegue lidar com aquilo. O que ela faz? Ela faz isso, ela empurra para longe dela, dizendo então que uma mulher que usa uma roupa mais aberta, que usa uma alcinha, que usa mais curta, que essa pessoa não tem valor, não tem ética, não tem moral, não tem valor cultural, mas na verdade é ela própria que está querendo fazer aquilo e ela está usando esse mecanismo. Na psicanálise a gente tem uma frase muito bonita de Freud, eu gosto muito dessa frase, que ele diz assim: quando eu falo de Paulo, né? Não, é assim, ó, para explicar, eu preciso explicar o porquê dessa frase. Que o Freud está dizendo que aquilo que a pessoa fala, criticando o outro, você vai saber mais do outro. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então é nesse sentido que eu acabei de explicar para vocês. Então, vamos dizer que a Maria é a recatada e ela está falando da Joana. Então, quando ela está falando da Joana, a gente sabe mais dela, da Maria, do que da Joana, porque ela está se escondendo atrás desse mecanismo. Então, todas as vezes que nós estamos com pessoas, e essas pessoas, e nós também, tá? Não é só o outro, nós também. Quando nós estamos muito críticos de uma situação, quando nós criticamos muitas coisas, nós não estamos falando de verdade daquela situação ou daquela pessoa, nós estamos falando da gente mesmo. Então, quando a gente diz assim, a minha filha, isso, eles estão falando de mim. O meu vizinho, isso, eles estão falando de mim. E assim sucessivamente. É o ego, é o eu que faz isso.
Então, eu falei isso de Freud, o Freud fala dessa, Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo, e a gente vai lá naquele parâmetro, quando Descartes disse, penso, logo existo, então essa é um pensamento do passado, eu penso, logo eu existo. Lacan vem depois, Lacan psicanalista, tem a escola de Lacan, Lacan vai dizer: eu existo onde eu não penso, porque essa é a grande realidade. Eu existo onde não penso. Por quê? Por que isso é uma realidade? Porque no nosso inconsciente nós não pensamos, nós pensamos no nosso racional, no nosso consciente. No inconsciente nós temos sensações, e são estas sensações que causam o quê? Essa ansiedade que nós estamos falando. Porque essa energia está se movimentando o tempo todo. E aí essa energia é uma energia ansiosa. E a gente diz assim, aquela pessoa é ansiosa. E aí nós vamos ver alguns tiques nessas pessoas. A pessoa tem parece até que a pessoa tem toque. Qualquer coisa que a gente olha para uma pessoa, a gente diz, aquela pessoa tem toque. É meio que popular falar isso. Gente, toque é um transtorno bastante sério e nós usamos para generalizar coisas. Então, por exemplo, uma pessoa ansiosa pode ter a mania de roer unha. Roer unha é uma ansiedade. Se beliscar é uma ansiedade. Puxar o cabelo, arrancar o cabelo, tricofobia que chama. Então, ela não consegue falar, ela vai arrancando os cabelos. Tem casos seríssimos disso, gente, de pessoas que faz um estrago de arrancar o cabelo. Eu conheci uma pessoa que ele arrancava a barba, ele puxava a barba. Você também conheceu, né, Lia? Ele puxava a barba, ele ficava ansioso, ele puxava assim, ele tinha o rosto tudo danificado, ele deixava a barba maiorzinha para disfarçar a ansiedade. Então ele tinha o rosto tudo machucado porque ele puxava a barba, isso é uma ansiedade. Todas as vezes que ele ficava diante de uma pressão, que ele tinha que tomar uma decisão, e que ele precisava dar uma resposta, e essa resposta era importante, ele começava a arrancar a barba. Começava a arrancar a barba de uma maneira assim, vai acontecer isso. Vocês já viram aquelas alergias de pele séria? Tem vários tipos de alergias de peles diferentes que está relacionada à ansiedade, relacionada ao estresse, porque o eu, o ego, a nossa personalidade consciente não está dando conta dessa situação. Ele tem a nossa personalidade, o nosso eu, ele é um mediador, ele tem que escolher entre o superego, o supereu e o isso, o id, as situações, e às vezes ele entra em conflito, porque ele não quer nem uma coisa nem outra, e ele fica ansioso porque ele está nessa incapacidade de escolher. O que acaba acontecendo? Lembra que eu falei para vocês que quando nós temos muitas premissas, muitos modelos, muitas maneiras, premissa quer dizer maneiras diferentes de escolher uma determinada coisa, o nosso cérebro fica incapacitado de escolher. Veja, não é o sistema da psique, ele paralisa, ele não sabe o que escolher. Quando ele tem essas ofertas em excesso, ele não sabe o que escolher. Eu já contei para vocês de uma pesquisa que aconteceu com duas marcas famosas, não vou falar a marca, mas é uma marca de shampoo e uma marca de geleia, que elas começaram a perceber que estavam perdendo venda no mercado, e aí contratar um especialista para descobrir por que ela estava perdendo venda no mercado. E o que eles observaram? Que é porque no início da sua carreira, da sua produção de shampoo e na sua produção de geleia, eles tinham poucos produtos. Tá? 5 ou 6 produtos diferentes. Para o shampoo era cabelo seco, cabelo oleoso, cabelo misto, cabelos normais.
E as geleias também, era frutas vermelhas, frutas amarelas e mais dois ou três coisas diferentes que eu não me lembro agora o que é. E aí o que eles foram fazendo? Eles foram criando um mix, né? Shampoo para cabelo isso, para cabelo aquilo, para cabelo aquele outro, para cabelo aquele outro, e as geleias também. E foi caindo as vendas porque as pessoas olhavam para a prateleira do supermercado ou a prateleira da farmácia com shampoo e não escolhia, ia escolher outra marca que tinha uma quantidade menor, porque aí eles sabiam que escolher. E a gente vai ver isso, a gente vê isso por roupas também, cores. A gente sempre fala, não põe muitas opções para comprar camisa. Eu conheço algumas pessoas que compram tudo igual, tudo da mesma cor. Aí eu falo, por que você comprou tudo camisa preta? Ou, não, é que assim eu não tenho que brigar com o que eu vou escolher. Então eu vou lá, abro o guarda-roupa, coloco camisa preta. Invariavelmente está com camisa preta. Outros escolhem brancas, outras amarelas, porque ele tem dificuldade. Mas, na verdade, é bom não ter mais que 3 opções de cores para escolher mesmo, porque vai dar essa paralisação ali. O cérebro vai fazer isso. E quando você tem essas opções, muitas opções, você vai ficar ansioso também. Qual é a raiz, a emoção primária ali dessa ansiedade? É o medo. Por quê? Porque é a insegurança, então a raiz primária é o medo. Então, quando nós estamos ansiosos, nós estamos inseguros ou com medo de alguma coisa. Inseguros ou com medo de alguma coisa. Essa insegurança e esse medo de alguma coisa, a raiz disso é o medo. E aí a pessoa vai fazer o que eu falei, roer unha, coisa parecida. E como a nossa vida, o sentido da nossa vida está relacionado com a satisfação dos nossos desejos e a superação dos conflitos psíquicos, e quem diz isso é Freud, que nós estamos aqui relacionados. Então, a vida que nós vivemos hoje, muitas vezes, não dá para a gente superar os conflitos. Nós temos uma vida mais estressante, nós temos uma vida onde nós temos que praticamente não temos tempo, porque por que nós não temos esse tempo? Porque nós colocamos muitas coisas, muitas necessidades, e algumas dessas necessidades não são necessidades, são invenções, são criações que nós vamos adquirindo, pegando aquelas crenças, porque a sociedade, o lugar que nós vivemos, vamos colocar isso. Então, nós vamos ver aí a mídia o tempo inteiro fazendo ofertas. Compre isso, tome aquilo, isso é bom para a sua saúde. Então, nós temos uma quantidade imensa de suprimentos, nós temos uma quantidade imensa de ofertas, de médicos falando coisas contraditórias, e nós vemos aí ali as lojas, assim, olha, baratinhos de tal loja, menos de R$ 50 que você precisa ter na sua casa. É um monte de porcaria, não serve para nada. Mas você olha aquilo e fala assim, nossa, eu preciso ter isso. E para eu ter isso, eu preciso de dinheiro, senão meu cartão de crédito não dá certo. E aí eu fico ansioso, porque eu preciso comprar aquilo. Afinal de contas, aquela pessoa linda, maravilhosa, mostrou a casa dela, enquanto que aquilo era importante. Você nunca vai usar, você nunca vai pegar aquilo lá, sabe? Você nunca vai ficar lá. Jogada, só mais uma tranqueira jogada. Aí você tem o pegador de gelo em forma de coração que vai fazer não sei o quê. Daí na hora H você vai lá e enfia a mão dentro da caixa de gelo para pôr no copo. Aí você fica com a porcaria que você comprou enfiado lá na sua gaveta. E você vai ter que trabalhar mais por causa disso. E
essa necessidade, essa urgência, isso é criado pelo mercado de escambo que nós vivemos. Escambo é troca, você vai trocar o seu dinheiro, vai trocar a sua vida por aquilo que você viu lá e que você quis. Espera um pouquinho, Sônia, rebobina a fita aí. Dinheiro, minha vida, isso mesmo. Para você ter um dinheiro, você dedicou X horas de trabalho, você dedicou X horas fazendo aquilo. É a sua vida. Que valor que você está dando para a sua vida? Porque você trabalhou, cansou. Ficou... Por exemplo, um trabalhador comum que acorda às 5 horas da manhã, pega o ônibus, eu estou falando bem comum mesmo, porque eu conheço trabalhadores que acordam às 5 horas da manhã, pega o ônibus, pega o carro, porque vai trabalhar em outra cidade. Mas ele pega o ônibus, ele fica 2 horas dentro do ônibus, ele trabalha 8, 10 horas, de 8 a 10 horas, mais 2 horas para voltar para casa, 12 horas fora de casa, 14 horas fora de casa, 16 horas fora de casa, para ganhar aquele dinheiro, para no fim do mês ele comprar, ele pagar água, luz, internet, bababá, o aluguel, o condomínio, blá, blá, blá. E aí ele comprou um monte de coisa que ele nunca vai usar, que ele nunca vai ver, que isso, gente, vale para ferramentas, para roupas, para sapatos, para utensílios da cozinha, e a necessidade, ele tem um celular perfeito, maravilhoso, mas a pessoa maravilhosa que ele conheceu usa outro celular, um número acima, 2 números acima, e ele vai lá e faz uma dívida enorme, sem necessidade para trocar o celular, porque senão ele está fora de moda, ele está ultrapassado. Todas essas coisas fazem com que a sua personalidade, faz com que o seu eu tem dificuldade de relacionar com tudo isso, de escolher o isso ou escolher o superego, e aí ele fica, esse ego vai ficando muito frágil e a pessoa vai ficando insegura, ansiosa, estressada, irritada, tudo raiz aí dessa insegurança agressiva. Então o ser humano, ele não é hostil, ele não é antissocial, ele não é destrutivo, ele não é maldoso, ele é totalmente maleável. Por que a gente vê todas essas coisas ao contrário do que eu acabei de falar? É esse conflito psíquico que nós temos entre o superego, o isso, ou o id e o ego, e ele faz um rolo, ele precisa, alguns anos atrás, muito tempo atrás, talvez nem tanto tempo atrás assim, as pessoas elas se aposentavam, elas ansiavam pela aposentadoria, e o desejo dela quando ela se aposentasse era ter uma vida tranquila, uma rede preguiçosa, né, e uma vara para pescar, para ela viajar, para ela ter algo bem tranquilo. Hoje, a pessoa se aposenta, continua trabalhando, às vezes trabalha até em 2 empregos diferentes, porque ela não pode mais, o dinheiro que ela tem da aposentadoria não dá, não supre as suas necessidades, o seu consumismo. E ela vai gastando, gastando, gastando. Ela não tem controle, ela não tem um equilíbrio financeiro. Por quê? Porque ela está neste conflito maluco aí da personalidade dela e não percebe que está, então, nesse desequilíbrio total. Então, o ego, ele sempre será regido pelo princípio da realidade. Então, o nosso id, o nosso superego, o nosso inconsciente está no princípio ali, no inconsciente, ele está onde? Ele está no mundo das sensações, na subjetividade, ele é na parte subjetiva. Mas o nosso eu está no princípio de realidade. Eu preciso tornar a coisa real. Para eu tornar essa coisa real, eu vou medir, vou buscar, vou correr, vou fazer as coisas. E
às vezes eu não consigo atuar, às vezes eu não consigo pôr um equilíbrio, eu não consigo realizar as coisas com justiça para consigo mesmo. Aí você passa a se criticar, se maltratar, se sobrecarregar-se. Ele vai colocando tantas. Quer coisa, o isso quer coisa, ele é instintivo, ele quer. Você pode ver, se você pegar aqueles biscoitinhos de cachorro e você começar a dar para o seu cachorro, você dá o pacotinho inteiro e ele está comendo. Por quê? Porque ele é instintivo e ele quer, e ele fica lá assim, quero mais, quero mais. Nós, às vezes, fazemos isso. O nosso ídio, ele quer coisa e a gente está satisfazendo, só que está sobrecarregando. E aí essas demandas vai ficar em estado desequilibrado. Então a gente precisa ter um equilíbrio do nosso interno com o nosso externo. O externo é o nosso mundo real, para que a gente não se torne uma pessoa excessivamente neurótica, excessivamente cobradora, excessivamente exigente. Quanto mais cobradora, quanto mais exigente, mais ansiosa. Ai, é que não ficou perfeito, porque não é desse jeito, porque eu preciso fazer desse jeito. Ele entra com um sabotador ali, que é o sabotador do perfeccionismo. Então, principalmente as pessoas mais jovens, elas costumam dizer assim, a gente vê muito isso quando ela vai fazer entrevista, né, de trabalho, de emprego, ela diz, porque ela deveria fazer entrevista de trabalho, mas ela vai fazer entrevista de emprego, porque ela quer um emprego, ela não quer trabalhar, ela quer um emprego. Então ela vai fazer essa entrevista e aí a pessoa que está fazendo a entrevista diz assim, qual é a sua melhor qualidade? Ela diz assim, é que eu sou perfeccionista. O gerente deve ficar arrepiado, porque o perfeccionismo é uma sabotagem. A pessoa se auto-sabota. Se ela é perfeccionista, ela se torna incapaz de realizar as coisas. Quanto mais perfeccionista, menos capacidade ela tem de realizar as coisas. Por quê? Porque não fica perfeito do jeito que ela imagina dentro da cabeça dela, dentro do campo, do mundo das sensações, e ela não consegue pôr isso, colocar isso no mundo real. Ela não consegue transferir isso para o princípio de realidade. E aí ela desiste, ela não faz. Porque qual é o lema do sabotador perfeccionista? Se não for para fazer bem feito, nem faço. Se não for para fazer bem feito, nem faço. Como ela tem essa atitude de se não for para fazer bem feito, nem faço, se sabota e não faz coisa nenhuma. Aí entende esse conflito e essa desrealização, e aí a pessoa vai emprestando identidade, a gente brinca que ela vai ganhando máscaras. Ela vai ganhando máscara. Para uma pessoa ela age de um jeito, para outro de outro, para outro de outro, para outro de outro. Nós agimos dessa maneira, mas a gente não pode extrapolar. Nós não podemos ficar a tal ponto que nós perdemos a nossa identidade, perdemos o nosso eu, perdemos o nosso sentido, a nossa imagem, a nossa autoimagem, a nossa autoestima. Nós vamos ficar com uma baixa autoestima e nós não vamos ter condições. Voltando lá, ela quer cantar, mas a autoestima dela está com uma baixa autoestima que não permite. Poxa, se você está num lugar se divertindo, que importância tem se você desafina, se você não sabe a música? Você precisa ter essa alegria, esse equilíbrio nas suas emoções, e não essas raízes que desequilibra e que faz com que a pessoa tenha uma atitude muito em desacordo com o seu próprio princípio. Então ela se torna uma pessoa irritável. Você olha para ela, ela está irritada. Você conversa com ela, ela te responde agressivamente e você fica pensando, puxa vida, essa pessoa diz que me ama e fala assim comigo, imagina se ela me odiasse.
né? Porque se ela me ama e fala assim comigo, imagina se ela me odiasse. E nós vamos tendo essas características. Ok? Microfones abertos, pode fazer a pergunta que quiser. A gente ainda vai continuar nesse assunto de ansiedade, mas os microfones estão abertos. Fiquem à vontade para as perguntas. E hoje a gente tem aí, né, a felicidade do professor, né, professor, né, o professor aqui conosco, né? Mas é sempre lindo, né, professor. Gente, microfone aberto. Quem tem pergunta, fique à vontade. O momento do silêncio, Antônio. Abre o Ô, microfone. Sônia, eu acho assim que quase todos nós já vivenciamos esse negócio de você comprar coisas assim no impulso. É uma ansiedade. Eu acredito que é uma ansiedade. Eu acho que qualquer um de nós já vivemos isso, porque a gente passa por fases assim, e hoje em dia, as pessoas, nós assim que estamos mais de outro século, né, do século passado, a gente está assim considerado fora da média, porque a população hoje está fazendo isso. Não, ele tem um celular 14 que é um 15, que é um. Entende? Então é um consumismo. E eu acredito que a juventude, em geral, agem assim, ainda hoje. A gente que está mais, assim, uma idade mais responsável, acho que não faz mais isso. Mas já fiz também isso, esse tipo de coisa. É uma ansiedade. Pai, sim. Na próxima semana eu vou falar disso, do prazer e o desprazer do ego, né? Onde que o ego vai colocar a sua libido, colocar o seu prazer. Mas é bem isso, mas não é verdade o que você acabou de falar. Todas as pessoas, não importa se está já na experiência, como você disse, ou se está na juventude, tem dificuldade de lidar com as frustrações e acaba fazendo esse mecanismo de defesa aí para o consumismo, assim, é uma maneira de extravasar o ego. É verdade. Eu quero aproveitar essa De deixa aí confessar. que a Lilian e a Sônia estão abordando em relação à ansiedade e às gerações, né? Existe um filósofo que é o Emile Quirón, e ele diz que viver a realidade sem filtros é uma maldição e não uma bênção. Emile Quirón diz isso, ele é um filósofo muito questionado. Então ele diz assim, quando você vai viver a realidade mesmo, isso é uma maldição, não é uma bênção. E essa realidade desencadeia em nós aquilo que chamamos hoje de ansiedade. E a ansiedade precisa de algumas válvulas para que ela possa minimizar o estrago que vai fazer em nós. Essas válvulas podem ser compras, pode ser sexo, pode ser beleza, pode ser provocações, né? E quando nós nos paramos para perguntar, por exemplo, se nós estamos prontos para ver a realidade do mundo, a resposta é não. A resposta é não. Porque essas crenças que estabeleceram em nós, elas são muito confortantes, né? Você tem um celular hoje, aí lança o 14, lança o 16, são fantasias que vão aplacando a nossa ansiedade. A questão básica é onde vai parar a nossa lucidez? Essa é a questão. Então, ao contrário do que a crença popular prega, a realidade não nos liberta, ela nos escraviza. Por isso nós buscamos a fantasia, para acharmos que estamos livres. E essa fantasia é vendida todo dia para gente, toda hora, como a senhora disse.
E cabe a nós nos perguntarmos o quanto ainda queremos dessa fantasia. O quanto é que nós estamos prontos ou preparados para ver a realidade do mundo. Esse mundo violento, canibal, terrível, castrador. Quanto que a gente quer ver isso? A maioria de nós não quer ver, né? E daí vem a ansiedade, que vai gerar aquelas fobias que a Sônia falou, né? Toque, processo de esquizofrenia, bipolaridade, borderline, narcisismo, vai gerando esses desequilíbrios da psique. Então, se nós... Pergunta é, nós somos espíritos fortes o suficiente ou nós vamos desmoronar nas primeiras realidades que se apresentam para nós? Mas a gente Essa é a vai questão, falando, é bem entendeu? mesmo. É só para dar uma pincelada para não perder o gancho e trazer aqui para vocês essa abordagem do Emil Quiron, que é muito interessante. É Mais, isso por enquanto. tem mais alguém que quer perguntar? Acho que eu Aí, roubei um tempo aí do povo aí. não, roubou não. Pode perguntar. Quem mais? Pode perguntar, cara. Gente, lembrando que vocês podem abrir a câmera, perguntar. Quando o Toninho edita, todas as imagens são retiradas, tá? Vai ficar só a voz, vocês não vão a público, não, né? Pode perguntar, Carlos. Sônia, a ansiedade, ela pode fazer parte, como faz parte, da vida de todos nós, né? Uma busca pela elevação espiritual, pela espiritualidade, por uma crença religiosa, pode ajudar a minimizar esse salto de ansiedade que nós nos permitimos dar às vezes? Sim e não. Por que sim e não? Sim e não. Não, porque é assim, olha. Primeiro que não tem como a gente viver sem anseios. A ansiedade vem dos nossos anseios, dos nossos desejos, desse desejo que o Antônio estava dizendo. E nós temos 4 desejos mais comuns. Quando eu for falar aí do prazer e desprazer do ego, eu vou falar desses 4 desejos. Esses desejos, que é libido quer dizer desejo, esses desejos causarão em nós um anseio. Esse anseio, se ele extrapola, é a ansiedade. Na sociedade que nós vivemos hoje, é quase impossível o anseio não extrapolar. Então, de uma maneira geral, nós estamos sempre ansiosos. Vou te dar um exemplo bem básico. Você pega o carro para dirigir, uma pessoa que tem pouca experiência como eu, ele vai dirigir ansiosinho, ele vai ali cheinho de medo, ansioso, ele quer chegar logo, para ser, cheguei seguro, cheguei salvo. Tem muitas outras coisas, ônibus muito cheio, ele fica ansioso para um lugar para sentar, esse tipo de coisa. Na religião, como você diz, ele pode trocar uma ansiedade por outra ansiedade. E aí vai complicar. Então, ele tem uma ansiedade. Lembra que eu falei ali no início, o sistema de recalcar, de empurrar? Então, ele empurra, ele recalca essa ansiedade e substitui isso daqui pela crença dele, a crença nova. E aí ele fica ansioso. Como é que você percebe que uma pessoa numa crença nova está ansiosa? Ela começa a tentar converter todo mundo. Ela quer arrastar todo mundo para a igreja dela, porque lá é um lugar de salvação, lá é um lugar de... Por quê? Uma coisa que eu aprendi há muito tempo, que é assim, quem não está convicto precisa converter para ter pessoas do seu lado, né? Quem não está convicto, converte. Quem quer converter porque não está convicto. E quem está convicto de verdade
ele não tenta converter ninguém, ele só vai subindo a vida dele. Então, se eu estou tentando converter, eu não estou convicto de verdade. Isso vale para todas as coisas, não só pela crença. Mas alguém quer perguntar? Eu acho que a Anitta abriu 2 vezes para perguntar e... Quer perguntar alguma coisa, Anitta? Não, Sônia, não é pergunta, é que eu preciso me movimentar aqui e aí eu desligo para não atrapalhar vocês. Tá bom. Mas, já que eu estou com a palavra, essa questão da ansiedade é uma coisa muito interessante, porque ela traz dentro de nós uma coisa que é quase que imperceptível. A gente não se dá conta, não se percebe nesse estado de ansiedade. Precisa chegar num extremo, num ponto assim muito exacerbado, para que a gente perceba, ou alguém de fora venha e converse conosco. Mas estamos caminhando. Deixa eu só complementar um pouquinho a pergunta do Carlos, que a Sônia respondeu muito bem. A questão nessa sua pergunta, Carlos, é o quanto que nós queremos realmente enxergar além das nossas ilusões. Essa é a primeira coisa, que nós vivemos em padrões de ilusões. A outra pergunta é: nós estamos prontos para enfrentar a realidade espiritual sem os filtros das ilusões? Se a resposta é: eu não estou pronto, mas eu quero conhecer e eu vou enfrentar mesmo situações que geram em mim angústia, ansiedade, descrença, insegurança, eu estou trabalhando a minha capacidade de me libertar da ilusão, do filtro da ilusão, e enxergar a realidade espiritual. A realidade espiritual, ela nos traz um outro entendimento das nossas relações com o mundo real, imaginário que a gente vive. Assim, pensando, se nós temos uma clareza total do que nós desejamos em relação ao mundo espiritual relacionado ao mundo material, nós podemos nos tornar mais vulneráveis, isto é, mais suscetíveis a conflitos, ou podemos nos tornar mais fortes, onde nós derrubamos barreiras seculares e construímos novas colunas no alicerce equivocado da nossa existência. Então, sim, a Sônia diz sim e não. Se você não está pronto, vai meter a mão em cumbuca, né? Vai meter a mão em ratoeira. Se você deseja avançar, crescer, evoluir, tem que se ficar pronto, tem que se deixar preparar. Então, essa é uma jornada quase que solitária, onde você vai pesquisar universos aos quais você nunca ouviu falar. É o que eu faço, por exemplo. Mas é solitário. É solitário. Ou seja, trocar o verbo ter pelo verbo saber. Na verdade, o ter pelo ser. Eu amo ter pelo ser, isso. Pelo ser. Quando você mergulha em você e você percebe que você sai de um contexto totalmente construído para manter você prisioneiro, você é. Você é. Você não é mais o que querem, você é. É assim. Por isso que Lacan diz: eu existo onde eu não penso. Porque você vai mergulhar nesse seu conteúdo psíquico e você vai equilibrar. Então, a psicanálise, ela traz esse equilíbrio. O seu desenvolvimento é o equilíbrio da nossa psique. Lembrando, gente, que nós não ficamos numa gangorra sempre assim. Nós vamos sempre oscilar, porque nós não tem como a gente viver o mundo subjetivo, o mundo inconsciente e o mundo real, essa realidade, sem sofrer abalos. Entendeu? Como o Antônio citou.
Não é uma realidade dura. A realidade, ela é dura e nós vamos buscar alguns mecanismos. Por isso que nós temos o mecanismo de defesa. Esse mecanismo de defesa é uma forma que o nosso eu, o nosso ego vai encontrar para sobreviver a tantos embates. Ele precisa disso. E por isso que, se você não entender o seu próprio mecanismo, se você não se buscar, por isso que a gente busca o autoconhecimento, você não equilibra. Quando você vai buscando esse autoconhecimento, você equilibra o seu pessoal, você equilibra a sua parte financeira, você vai ter uma saúde financeira, porque você vai valorizar a sua vida no sentido de que o seu trabalho é a sua vida que você deu ali. Você trabalhou 8 horas, você fez uma troca da tua vida, do teu tempo é vida, do teu tempo por X quantidade de dinheiro. Então você não vai pegar esse dinheiro e jogar a torta e direito fora, você vai equilibrar, você vai fazer as coisas de maneira que a sua vida fica mais saudável. Quando você vai buscar alguma coisa, principalmente quando você vai comprar alguma coisa, você vai fazer o ego, ele vai ter condições de ser o mediador com certo. O id quer. Eu quero, ele é impulsivo, ele é instintivo, eu quero. O superego vai dizer eu preciso, e o ego vai pensar entre querer e precisar, e ele vai tomar a melhor solução. Hoje eu quero, mas eu não preciso. Agora eu quero e preciso. Uma coisa assim, nós não podemos se transformar numa situação igual hoje uma amiga, não é uma paciente, ela comentou a seguinte situação comigo: na nossa casa tem que ficar só uma luz acesa, porque não pode gastar energia, o provedor da casa faz essa situação delicada, e se precisar andar no quintal, tem que usar a lanterna do celular, porque não pode gastar energia. Então, isso não é equilíbrio. Esse eu quero e eu preciso está fora de equilíbrio ali. Então, o conforto, ele é necessário. A gente trabalha para ter esse conforto. Nós não podemos extravasar nem para o mais e nem para o menos. Entendeu por que é sempre sim e não, Carlos? Sim e não por causa desse sentido. Mais alguma pergunta? Eu só quero complementar um pedacinho, Soninha, em relação a essa abordagem que está sendo feita. A maioria de nós conhecemos aquele ditado, ou provérbio que é: conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses, né? Então, os caminhos que nos apontam para a nossa evolução já estão estabelecidos há milhares de anos. Por inúmeros filósofos. A grande questão é que nós esquecemos, abandonamos esses pensadores. E estamos numa pobreza de espírito. Quando eu digo espírito, é uma pobreza do pensar mesmo, do pensar analítico, do pensar voltado para o crescimento. Nós vivemos pensamentos muito, eu diria, fragmentados. Nós pensamos muitas coisas ao mesmo tempo, mas nenhuma profunda, a maioria todas rasos. E assim, quando nós vamos percebendo que nós somos mais vulneráveis, começamos a cair nessa pergunta que o Carlos disse: existe um mundo espiritual? Existe algo além daquilo que nós estamos mergulhados nesse dia a dia? Existe algo que responda às minhas ansiedades? Algo que me tranquilize? São perguntas que nós vamos fazendo à medida que vamos ficando mais velhos. E a grande preocupação do mundo material, esse mundo que nós estamos mergulhados, é não permitir que nós possamos questionar sequer se existe esse outro mundo. O bloqueio é total, porque ao nós entrarmos numa outra camada de pensamento, distanciando-nos da materialidade, nós começamos a consumir menos. Nós paramos de ir atrás de bugigangas, nós deixamos de ver
informações que não nos enriquecem. E eles não querem isso. Eles não querem que você consuma Platão, que você consuma Sócrates, Kant. Não querem. Descartes. Não querem. E por isso eles são mortos. Eles são, assim como mataram Jesus, mataram todos os filósofos. Não. Que coisa. Acho que eu já falei demais hoje. Cultura liberta, né, Antônio? A cultura liberta. Mais alguém quer fazer alguma pergunta ou podemos encerrar a noite? Tem pergunta? Não? Não? Bem, então nós encerramos a noite. Até a semana que vem. Muita paz para vocês. Bom fim de semana. Muita luz. Tchau, tchau. Meu amigo, você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Então vou te explicar o que é o canal Sônia Divine. Nós falamos das emoções. O que é o id? O que é o ego? O que é o superego? Como isso interfere na sua vida? O que é o inconsciente? Como que aquele amigo chega e interfere na sua vida e você nem percebe? Como você entra na roda dos ratos, gasta, fica endividado e nem sabe? É porque você não conhece o canal Sônia Divine. Você não conhece o Viva a Vida. Porque nós precisamos ter essa leveza de uma pena, o peso de um universo na nossa vida, tendo consciência do que nós somos, o que nós queremos, para onde nós vamos e de que maneira que nós vamos fazer isso. O canal Sônia Divine é um encontro de amigos, tem lives semanais, de quinta-feira às 19 horas. Convide os amigos, venha para este programa, seja diferente, saia da rotina de todo dia, para de ver dancinha, venha aprender, venha se autoconhecer, você não vai se arrepender. Se inscreve no canal Sônia Divine, ative o sininho, avise os amigos e faça aquela festa, a festa do autoconhecimento. Mude a sua vida, mude a sua rotina, saia do mesmo. Saia daquela situação de que eu não sei o que eu quero fazer, não sei para onde eu vou. Venha para o canal Sônia Divine e você vai se encontrar, isso eu tenho certeza. Venha!